Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que tem vídeo de cadáver aqui no YouTube? Sem censura nem nada, mostrando o corpo por fora, o corpo por dentro. Eu sei que é uma forma meio chocante, né, de abrir um vídeo, mas é que eu queria realmente dar um susto em vocês. Assim, pá, pum, do nada. Porque foi assim que eu me senti descobrindo essa informação com os meus próprios olhos. E como que eu cheguei nesse lado do YouTube, né? Vamos voltar pra 2022. O ano em que um jogo chamado The Mortuary Assistant fez muito sucesso. Todos os grandes streamers, youtubers, gamers da internet estavam jogando. E a melhor gamer de todas, que assim, já ganhou vários prêmios e que é mundialmente conhecida por todas as suas habilidades fenomenais jogando jogos. Uma jogadora que realmente inspira as criancinhas, tá? As criancinhas na escola falam, quero ser ela quando eu crescer, porque ela é muito boa em jogar jogos. Essa gamer jogou The Mortuary Assistant lá em 2023. Boa noite. Estão prontos? Então vai ser The Mortuary Assistant. Eu sinto que essa parte era pra ter sido muito mais rápida. O que aconteceu com ela? What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Obrigada, eu não aguentava mais trabalhar, meu filho, pelo amor de Deus. E agora, em 2026, eles lançaram um filme sobre o jogo. E só pelo trailer, você já consegue saber que ia ser bomba. E o que eu amo fazer aqui no canal? Falar de filme ruim. Além disso, também estou trazendo uns vídeos falando de jogos, né? Porque eu estou, assim, muito experiente no assunto. E por que não unir o útil ao agradável? E aí, como eu já tinha certa experiência com The Mortuary Assistant, eu resolvi assistir o filme e fazer essa comparação entre os dois. E além de fazer essa comparação, também vou contar sobre do que se trata a história, porque imagino que tem muita gente que não conheça o jogo, não conheça o filme, enfim. Como o próprio nome já diz, Mortuary Assistant. A gente vai acompanhar uma assistente de funerária preparando corpos para seus funerais. Só que aí, claro, né, ela descobre que os corpos estão possuídos por demônio, não sei o quê. Começa a ser assombrada. Blá, blá, blá. Limpa, 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 limpa o capeta. Fazendo skincare no capeta. Ah! E aí, depois de jogar o jogo e ver o filme, eu fiquei curiosa pra saber se o preparo do cadáver, né, mostrado nessas duas mídias estava correto, se tinha a ver com a realidade. Então eu fui aonde? No YouTube procurar sobre. Eu só queria encontrar alguém falando desse assunto. Então eu joguei uma única palavra naquela pesquisa do YouTube: necrópsia. E eu achei não um, mas diversos vídeos em espanhol, curiosamente todos são em espanhol, mostrando médicos, ou sei lá o que eles são, espero que sejam médicos, abrindo corpos e mostrando lá dentro, mostrando o corte, mostrando os órgãos, e aí depois corta aqui a cabeça, puxa a pele e a gente vê o cérebro. Eu achei que só podia ser boneco, né? Porque pra tá no YouTube, os meus vídeos já caíram por muito menos. Então, pra tá no YouTube sem censura alguma, só pode ser boneco. Chamei meu namorado, que é médico, mostrei pra ele, falei, e aí, tá realista, né, esses bonecos? O que você acha? Ele, não, mas não é boneca, é gente. Por incrível que pareça, não é a primeira vez que eu vejo vídeos assim. Inclusive, eu trabalhava com vídeos assim. Lá em 2018, eu era roteirista de videoaula, eu era CLT, trabalhava no escritório, não sei o quê. Eu fazia roteiro de videoaula e um dia surgiu um projeto que eu entrei porque eu fiquei muito curiosa. Eles perguntaram, né, quem quer participar, não sei o quê, e eu quis porque eu fiquei super curiosa, que era basicamente aulas filmadas lá nos Estados Unidos, porque eu acho que aqui no Brasil você não pode abrir corpo morto e filmar, mas lá nos Estados Unidos pode. Aí eles gravavam lá nos Estados Unidos para aulas de medicina, né, de faculdade EAD. E aí eles abriam os corpos, filmavam, mandavam pro Brasil e a gente, os roteiristas, assistia esses vídeos e meio que escrevia um vídeo pra ser feito com base nessas filmagens. Então, eu não fiquei chocada de ver cadáver aberto, porque eu trabalhava vendo isso. O choque foi saber que eles estão no YouTube. Esses vídeos estão no YouTube, sem censura. Eu tenho que censurar até corte de papel no dedo. Se eu cortar o meu dedo com papel, eu vou ter que censurar. É capaz do meu vídeo falando sobre isso, sem mostrar nada, caia e os vídeos continuem aí. Gente, é só pesquisar necrópsia, que vocês vão saber de que vídeos eu tô falando. Mas depois de pesquisar, volta pra cá, tá? Volta pra cá, porque o meu vídeo hoje vai ser legal. Bom, então agora vamos para o tema do vídeo, né? Vamos primeiro falar sobre o jogo e depois sobre o filme. Como
Como eu joguei lá em 2023 e de lá pra cá, eu consumi muito TikTok, muitos Reels, perdi totalmente a capacidade de memorizar qualquer coisa. Eu não lembrava de nada do jogo. Resolvi jogar de novo uns dias atrás e postei a gameplay pros membros, se você quiser ver completo, mas eu vou resumir pra vocês o que acontece. O jogo começa com a gente sendo apresentado a protagonista da história, a Rebecca. Vemos ela tomando um café com a sua avó e nessa conversa delas, obtemos algumas informações iniciais necessárias. A Rebecca conta que ela se formou em Mortuary School, que no Brasil a gente poderia traduzir pra tanatopraxia, que é a técnica de preparo, higienização e conservação de um corpo falecido. Isso envolve a substituição de fluidos corporais por líquidos conservantes e a restauração estética, que é exatamente o que a gente passa o jogo inteiro fazendo. A avó da Rebecca diz que ela tá orgulhosa da neta, principalmente depois de tudo que ela passou. Não é mencionada agora, mas depois que você faz vários turnos na funerária e vai, entrando mais na história, você descobre que a Rebecca é uma ex-usuária de droga, que é uma característica muito perigosa para um personagem ter num jogo ou filme de terror, Porque quem que vai acreditar na ex-drogada que ela tá sendo assombrada por demônios? Já fiquei com dó e com receio dela aí mesmo. Agora que a Rebecca tá formada, um professor dela, o Raymond, a transferiu pro seu próprio escritório para ela finalizar o seu estágio lá. Só que essa funerária que ela foi convidada a trabalhar e que na verdade ela já faz estágio lá há algumas semanas, só que sempre de dia, nunca de noite. Essa funerária que ela foi convidada a trabalhar tem uma certa reputação na cidade, que a avó dela vai contar pra gente. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma, Even I've heard things about that place. Just be Gente, worried será about que é a Cris e a vovó Cida em outro universo? to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. Haha, é engraçado porque sim, corpos fantasmagóricos estão sendo de fato embalsamados lá. E essa referência que eu fiz falando sobre Cris e vovó Cida é sobre o meu livro. Para quem não sabe, escrevi um livro de mistério. Gente, dá uma chance, confere aí. O link tá na descrição e no comentário fixado. Pessoal, passando aqui para avisar vocês que a Bienal tá uma loucura. Sempre a gente tá recebendo informações novas, tá sempre atualizando tudo lá. Então, me siga no Instagram se você quiser saber quando eu vou estar lá, que horas eu vou estar lá, como você faz pra me ver, porque por lá eu sempre vou estar atualizando vocês, tá? Eu acho que é mais fácil, porque aqui pelo YouTube fica difícil, Eu demoro pra postar os vídeos, e aí às vezes demora pra vocês receberem as informações, então me sigam lá no Instagram. A Rebecca disse pra avó não se preocupar, afinal, já fazia semanas que ela tava indo na funerária pro estágio dela. E nada de ruim tinha acontecido, então por que se preocupava, vó? Só que claro, gente? A Rebecca estava indo lá de dia e todo mundo sabe que coisas de terror só acontecem à noite. Em seguida, a gente acompanha a Rebecca no seu tal local de trabalho, que tem rumores assustadores sobre, E inicialmente não parece nada demais. E é nesse momento que a gente conhece o professor / chefe / dono do lugar, o Raymond. Rebecca. Ai, que susto! I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Bom, mas eu me adiantei, porque antes da gente ir pra sala de embalsamento... Embalsamento que fala? Embalsamamento. Que trava-língua. Embalsamamento. Antes de ir pra sala de embalsamamento... Você conhecia essa palavra? Agora você tá mais culto. Enfim, antes de ir pra sala de embalsamamento... Parece que eu tô inventando uma palavra. A gente passa pela entrada principal, que é meio que o escritório do Raymond, e tem uns itens religiosos, assim. Só que tem certos itens que eles parecem mais trevas do que luz. Eita, que coisa feia. Puta que pariu, isso daqui tá repreendido, meu Deus. E assim, gente, como qualquer início de jogo, nesse começo você tá aprendendo como as coisas funcionam, então nada demais vai acontecer, você tá mais pegando o jeito. Essa letra faz tal coisa, aí pro lado faz tal coisa, dá pra pegar objeto, não dá, não sei o quê. E aí, era pra ser aprendizado, mas eu consegui, de alguma forma, nos 5 primeiros minutos do jogo, fazer merda. Eita. Tá. Jesus, desculpa. Desculpa, Jesus. Desculpa, não foi de propósito.
Ai, meu Deus, é por isso que os demônios vão atrás de mim. Bom, nesse dia específico, a Rebecca tá sendo testada pelo chefe dela pra ver se ela pegou o jeito pra ser realmente efetivada. E nós, como jogadores, estamos aprendendo as etapas de como preparar um corpo pro funeral. Ou pra ser queimado, enfim. Isso envolve tirar o corpo do armazenamento. Nossa, colocaram uma mulher moçarada aqui pra ser o primeiro demônio. Tem até tanquinho. Conferir a ficha do falecido. Anotar na nossa querida pranchetinha todos os ferimentos e marcas do cadáver. Que depois a gente vai passar pro computador, cada detalhe. Depois drenar os fluidos lá de dentro, tirar todo o sangue, tirar tudo. Tá. Eita, olha... Vai ficar magrinha, mais ainda. E aí aplicar os produtos de embalsamamento, suturar, né, o cortezinho que você tem que fazer, fechar a boca do morto. Seja pra ficar apresentável no funeral, seja porque você não quer nenhum demônio papeando com você. Vamos fazer essa boquinha pra ficar fechadinha, não falar comigo. E aí depois limpar as máquinas que você usou, devolver o corpo para armazenamento. E aí, em teoria, essa seria a rotina do jogo. Receber um corpo, preparar ele, devolver e partir pro próximo corpo. Mas então a gente percebe que tem algo estranho, diferente das últimas vezes que a gente fez o estágio lá. Tipo, coisas mexendo, sem que ninguém tenha feito nada ou tocado no objeto. Ah! Tá porra! Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop. Entendi, claro, é isso mesmo. Percebendo que essas coisas estranhas estão acontecendo, o Raymond rapidamente te expulsa de lá. Hidrata o rosto. Eita porra! Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Eita. Are you sure? I just got here. Momento que a gente tem coisa ruim, mas o cara não quis me contar, né? Será que ele não vai me contar que o meu turno da noite vai virar um espanta-demônios? Na verdade, o Raymond deixou claro pra ela que ele nunca chamaria para o turno da noite, que ela só faria o turno do dia. Mas então, horas mais tarde, quando a Rebecca já está em casa, ele liga pra ela, diz que rolou o imprevisto e pergunta se ela poderia vir no turno da noite. E desesperada pra garantir o emprego, né, ela topa. Chegando lá, ela se depara com a funerária vazia. Ela era a única pessoa trabalhando ali naquela noite. E assim, gente, quando a gente chega, tá chovendo, então você tem que sair correndo pra não estragar a chapinha. Ih, tá chovendo, tá chovendo! Right. E é só ela entrar que o telefone já rapidinho toca. Alô? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the Tem uma door. pessoa aqui. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. Essa é uma das cenas que eu mais gostei no jogo. Pode parecer simples, né? Não tem nenhum demônio, nenhum monstro. Não tem um jumpscare. Tá. Sabe? Que nem acontece outras vezes. Mas cria-se uma tensão muito interessante. Imagina você tá trabalhando, assim que você chega, você vê alguém lá no fundo do estabelecimento, não sabe quem é, essa pessoa te trancou lá dentro. Você acha que é um inimigo, que você tá em perigo, aí o telefone toca e quem tá falando com você e te trancou lá dentro é o seu chefe. Muito bom. Eu fiquei imaginando isso no filme e eu falei, cara, dá pra construir uma tensão aqui muito legal. Era a parte que eu tava mais ansiosa pra ver no filme, tá? Mais do que aquele demôniozinho famoso do Mortuary Assistant, era a parte que eu tava mais ansiosa. Mas aí, bom, essa cena nem existe no filme. Ela nem existe no filme. Enfim, o Raymond explica pra ela que ele realmente não queria, né, chamar ela pro turno da noite, mas ele percebeu que algum demônio tinha se vinculado a ela durante o turno do dia, porque o corpo tava mexendo lá, né, não sei o que, então ele falou, bom, agora que o demônio se vinculou a ela, é ela que vai ter que se virar expulsando esse demônio daqui, banindo ele pra sei lá pra onde que a gente bane os demônios. E é por isso que ele trancou ela lá.
porque é só ela que pode resolver essa tarefa agora. Bacana o Raymond ficar contratando pessoas inocentes pra trabalhar lá, sabendo que isso poderia acontecer, né? Mas tudo bem. Obviamente, a Rebecca não acredita nesse papo, mas já que ela tá trancada lá dentro e ela não tá fazendo nada, ela resolve trabalhar. O Raymond foi embora, ela vai ficar lá presa a madrugada toda, já que eu não tô fazendo nada, eu vou trabalhar. Claro que sem acreditar nessa história de demônios. Mas então ela vai encontrando fitas espalhadas pela funerária, deixadas pelo Raymond, com instruções do que ela deveria fazer. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical Ele não object podia estar with aqui unknown comigo fazendo message junto. will help you stay grounded. É um paspalho Won't be mesmo, calling viu? again. You can't trust the phones. Anything can be Não manipulated. posso confiar o telefone. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Segundo ele, havia um demônio possuindo um dos 3 corpos que ela vai ter que preparar que estão lá na funerária. Ele não sabe qual, ela vai ter que descobrir. Então a Rebecca vai ter que fazer as etapas de embalsamamento, normalmente com os 3, da forma como ela estava fazendo de dia também. Só que dessa vez procurar por marcas específicas nesses corpos. Marcas que indicariam que aquele corpo estava sendo usado como receptáculo para um demônio. Além disso, na hora que ela vai lá tirar os fluidos do corpo, depois que o corpo tá sequinho, sem nada, ela tem que injetar nesse corpo vazio um líquido especial, que mais tarde a gente vai descobrir ser o sangue de outra pessoa possuída, que fica trancada lá no porão. Mas isso assim, você só descobre depois de fazer vários turnos. Nesse primeiro turno que eu joguei, você nem descobre isso. Você só sabe que você tem que enfiar essa poçãozinha mágica no corpo do morto, porque essa poçãozinha mágica é importante. Esse reagente, como ele chama, vai ajudar na hora de banir o demônio. Então, tecnicamente, você precisaria colocar só no corpo que tá encapetado, né? Não, o jogo quer que você prepare todos os corpos e faça o embalsamamento de todos os corpos, coloque o reagente em todos os corpos, mesmo se for o corpo de uma pessoa inocente. Mesmo quando você já sabe qual é o corpo possuído, você tem que fazer em todos. E isso foi um pouco cansativo no jogo, essas etapas são todas muito longas e repetitivas, sem muita história no meio. Aí no terceiro corpo fazendo a mesma coisa, você já tá entediado. Essa foi a minha única crítica ao jogo mesmo, eu fiquei um pouco entediada. Eu acho que eles deviam ter colocado mais história ali, e eu entendo que é pra você fazer vários turnos, jogar várias vezes, então não é um jogo que você vai matar numa noite, você vai ficar vários dias jogando. Isso é legal, mas eu acho que mesmo nas etapas, podia ter mais alguma coisinha ali, sabe? Que é sempre a mesma coisa, a mesma etapa, vai, pega a prancheta, faz não sei o que, não sei o que lá. Fiquei um pouquinho entediada. E como que você sabe qual que é o corpo possuído? Além das marcas do demônio que você precisa identificar, você aprende algumas dicas nas instruções que o Raymond deixa no PC dele, como o fato de que o cadáver pode se mexer sozinho quando você tá fazendo o embalsamamento. E essas mexidas, elas podem ser tanto discretas, tipo o pezinho mexendo, o zoom no pé. Ó, quem gosta de pé, tira print, hein? Agora é a sua chance. Como elas também podem ser nada discretas e muito evidentes. É aqui que tá o demônio, já posso escolher agora? Mas o demônio principal é espertinho e ele quer te enganar. Então ele pode mexer um corpo inocente pra te confundir. Nossa, colocaram uma mulher moçarada aqui. Hello? Ai, meu Deus! Ô, sarada! Não me assusta nope. assim. New job. Eu sou do seu time. Olha, eu como sucrilhos fitness. Eu também quero ser sarada. Não me ataca, a gente tá no mesmo time. Então não é porque a sarada se mexeu que quer dizer que ela é o corpo encapetado. E aí, pra garantir que eu fosse acertar o corpo, eu foquei mais nas marcas, né? Qual corpo teria a marca do demônio. Mas, na verdade, eu nem precisava perder tanto tempo observando as marcas, porque acho que como era o meu primeiro turno, eles deixaram muito evidente qual que era o corpo encapetado. Ai. Ai. Ai, credo. Esse daí é demônio. Mas certeza. E outra coisa que a gente aprende nas instruções do Raymond é que cada demônio tem um nome específico. E pra você conseguir banir
esse demônio, você tem que descobrir o nome dele. Que é uma coisa bem típica que todo mundo conhece, né? Pra fazer o exorcismo, você tem que descobrir o nome do demônio. É meio que uma lei universal que todo mundo conhece. E se você não conhecia, agora você sabe, tá? Se um dia você quiser exorcizar alguém, você tem que descobrir o nome do demônio que tá possuindo a pessoa. Bom, e como você faz isso? Como você descobre o nome? Quando algo estranho acontece, você tira um papelzinho e aí você fica andando pela funerária com esse papelzinho. Quando ele pegar fogo, ele vai sair da sua mão e vai surgir uma letra assim, numa parede, no chão, em algum canto. E essa letra é uma marcação, um símbolo que você decora e é uma letra do nome do demônio. Cada marcação representa uma letra e o nome do demônio precisa de 4 letras, 4 marcações você tem que descobrir. Quando você adquire as 4 letras, você vai no PC, procura a combinação que você encontrou e é assim que você descobre o nome do demônio e qual que é a ordem das letras que você tem que colocar. E aí dentro de um armário tem um negócio chamado a marca. Nesse objeto chamado a marca, você coloca as letras na ordem, né, seguindo aquilo que você descobriu. Agora é só colocar a marca em cima do receptáculo e levar o corpo pra incinerar. Isso é o jogo, basicamente. Só que nesse meio tempo, obviamente, você vai levando vários sustinhos. Ai. 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 E até espírito de pessoas que você conhece aparecem pra te atazanar. Tipo a sua avó. Don't you love your grandma? Vó, cadê você? Aparece, vai. Come over here. I have to come in. Let me in. Não quero. Não quero deixar você entrar. Não! Velha folgada do caralho. Tem sustos que você até demora pra tomar, porque às vezes tem uma assombração num cantinho que você nem reparou. E esses são os mais legais. Reparem na mulher na janela. Ai, credo, agora eu vou ficar com a sensação de que tem alguém na janela. Ainda bem que tá fechado. Reparem na mulher na janela enquanto eu tô jogando e o quanto tempo eu demorei pra perceber ela. I'm missing something. Pegar o tampão, peraí. All right. Tá, misturar os bagulhetes. Bora. Credo. E aí, qual é o grande obstáculo? O demônio chefão passa o jogo tentando te possuir, e cada vez que as horas vão passando, o tempo vai passando lá, você fazendo as etapas, ele vai se esforçando mais pra te possuir. Opa, galera, meu batom sumiu porque eu fui almoçar, tá? Não vou repassar, tô com preguiça. Enfim, às vezes eu pauso pra comer mesmo, me dá fome, sabe? No meio do vídeo. Tipo agora, nesse papo de cadáver, me deu fome. O demônio, chefão, quer te possuir antes de você ter a oportunidade de banir ele. E aí, se você demora muito pra completar as etapas de tudo que você tem que fazer, ele acaba conseguindo te possuir. Você vai notando que a imagem do jogo vai ficando estranha, tem uns sons esquisitos que você vai ouvir no fundo. E isso quer dizer que o demônio tá quase te possuindo. Pra saber quanto tempo você tem, você fica rabiscando em um papel. E no começo vão ser só rabiscos simples. Mas aí, quanto mais próximo você tá de ser possuído, os rabiscos vão virando, na verdade, um símbolo. Bom, mas vamos supor que você completou todas as etapas necessárias, fez rapidinho, não foi possuído. Tomou um monte de sustinho, como tinha que ser, escolheu o receptáculo, colocou a marca, e aí? Você vai ter que colocar ele pra queimar, o corpo pra queimar. E foi assim que foi comigo, né? Consegui fazer tudo, coloquei a marca e mandei o corpo pra incinerar. Agora a dúvida é, será que eu acertei? Será que eu acertei o corpo? Será que eu acertei o nome do demônio? Os membros já sabem, mas eu vou mostrar aqui pra vocês descobrirem. Só que eu tenho que pegar a marca. Sai da frente! Sai, filho da puta. Sai. Sai. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, peguei a marca. Bora, bora!
espírito não vai tentar me impedir? Matou? Puta, errei. Acho que eu errei o nome, hein? Se ele fugiu... Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Ah, será que acertei? Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never Eu really consegui! over. Eu acertei! Come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. Obrigada! I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so Eu fui possuída. long. What? What are you... Oh no. Ai, You chose the wrong eu team. errei! Eu errei! Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! Ai, eu errei! Eu fui possuída! Worthless. Watch your foolish oil and drink it as nuts from your pitiful frame. Nossa, eu matei o professor. Quer saber? Foda-se ele, bem feito. Ele que me colocou nessa. Eita! Nossa! Será que agora eu vou ser o demônio? Eu topava ser o demônio. Bem mais da hora, na real. Caguei, fiz bosta. Errei o demônio. Vamos assistir o que acontece quando dá certo. O que vocês acham? Sem falar, né? Entendi a cagada que eu pariu. fiz. Ó, Como Você consegue clica. assistir sem falar, né? e Puta tinha que pariu, ordem. deixa eu morrer, cara. Nossa, e aí tinha que organizar aqui, ó. Gente, não tem como eu tirar. Foi essa merda que eu fiz. Gente, não tem como eu trocar a ordem. Ah, tem sim. Nossa, que bosta. Eu acho que eu até devo ter pego os negócios certos, só que eu não me toquei. Ixi, ele errou também. Oh my god, guys! Nossa, ele errou também. Yes! Yes! Ou ele acertou? To keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what, you're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it, or fall to it. E aí o Raymond explica pra gente no final, bom, né, no final de sucesso, que você completou corretamente a missão, ele explica que os demônios miraram nele e na Rebecca e não tem o que fazer. Estou fudido pro resto da vida. A Rebecca pode até ir embora e nunca mais voltar naquela funerária, mas os demônios vão perseguir ela pra sempre. Então se ela ficar lá, vai aprender mais com o Raymond e tá mais preparada pra ficar banindo os espíritos. E aí ela fala, bom, beleza, então vou ficar aqui e aprender mais. E aí você vai fazendo outros turnos, né? Vai pegando mais o jeito, vai descobrindo mais sobre a história. E é por isso que a Rebecca decide ficar e trabalhar com o Raymond. E aí conforme você vai fazendo seus turnos, você vai descobrindo mais coisas sobre a história da Rebecca. Tipo que a mãe dela morreu de overdose. Esse problema com drogas é de família. Eita! Que isso? Ah! E o pai dela morreu tentando ajudar a Rebecca. E aí, como a Rebecca sente muita culpa em relação ao pai, o demônio sempre aparece pra ela como se fosse o pai, pra ficar mexendo com a cabeça dela. E isso vai ser explorado no filme de maneira bem porca. Então se preparem. Conforme você vai fazendo seus turnos, uma hora você consegue ir lá pro porão da funerária. E descobre que o Raymond tinha trancado uma mulher possuída lá. A Valerie. E por que ele não incinerou ela como ele faz com os outros corpos possuídos?
Bom, ele usa o sangue da Valerie naquela poçãozinha lá, o reagente que a gente enfiou nos corpos, sabe? Aí ele usa isso pra matar os outros possuídos. Você precisa de sangue de possuído pra matar possuído. E aí, como que o jogo acaba? Quando você faz todos os seus turnos, como que é o final do jogo? O final da história? Bom, na verdade, tem acho que 6 finais possíveis. E no filme, eles usaram um específico. Eles não mostraram tudo, mas eles usaram o final que é o mais famoso de todos. A Rebecca, imbecil do jeito que ela era, resolve soltar a Valerie, a mulher possuída lá no porão. E obviamente a bichona ataca ela. Então o Raymond aparece, rasga a camiseta e revela um tanquinho cheio de tatuagens. E aí com essas marcações ele consegue espantar a Valerie. Uma vibe meio os meninos de Supernatural, sabe? O Sam e o Dean, com aquela marquinha que eles têm no peito. Aí a Rebecca fica puta da vida e vaza. Mas acontece mais coisa no jogo, né? No filme eles não mostram essa parte, né, do final do jogo, o que é uma pena, porque é uma das partes mais legais, né? No jogo, depois que a Rebecca fica puta da vida e vaza, o Raymond entra numa sala secreta e a gente descobre que tem mais uma capirota que ele mantém presa lá no porão. A própria mãe dele. Aí a mãe encapetada dele faz todo o discursinho dela lá, coisa de demônio, e ele fica só fumando sem ligar pra nada, mostrando o tanquinho tatuado dele. Ai, o Raymond é muito descolado, gente. Ele é um velhinho muito descolado. Don't you all get tired of saying the same things? You're pretty fucking predictable at this point. Eu quero ser o Raymond quando eu crescer. E mãe, se você tá assistindo esse vídeo, tá? Não quer dizer que eu quero te trancar num porão. Eu tô falando mais da vibe, velhinho tatuado. Gosto dessa ideia de ser uma velhinha tatuada. Obviamente vou ser, a não ser que eu morra antes de ficar velhinha. Aí, gente, acabou o jogo. Pra um jogo independente, eu achei ele incrível. Não que eu tenha tanta experiência com jogos, né? Apesar de eu falar pra vocês que eu sou famosa mundialmente e tal, gente, eu menti, tá? Mas eu achei um jogo muito gostosinho de fazer. Ele é demorado de entender como funciona? É, mas mesmo eu consegui entender. Então, tá de boa, qualquer um pega. A estética é muito legal. Os jumpscares são ótimos. Você não perceber as coisas escondidas no jogo. Essa ideia de ficar preparando um corpo, de abre o corpo, limpa o corpo, não sei o que, leva pra incinerar. Tudo isso, o esquema do jogo é muito legal. A premissa é muito legal. E a história em si, quando você junta ela inteira, é super legal também. A única coisa, a minha única crítica a esse jogo é que eu fiquei um pouco entediada. Eu acho que as etapas todas se alongam muito. Uma coisa que eu achei muito legal também é que lá em 2023, quando eu joguei pela primeira vez, eu fui péssima. Mesmo com o chat da live me ajudando, eu demorei 3 horas e meia pra completar o jogo. E dessa vez, eu demorei 2 horas. Por mais que em algum momento ou outro eu não entendi o que tinha que fazer e eu procurei no YouTube e isso é roubar, eu sei. Mesmo assim, eu entendi mais fácil como era o funcionamento das coisas. Lá em 2023, mesmo com a ajuda das pessoas, do chat e vendo no YouTube, não sei o que, eu tava muito lenta. Eu acho que agora eu já estou uma gamer, hein? Já estou uma gamer. Enfim, depois de jogar, fiquei me perguntando como que eles iam transformar The Mortuary Assistant em um filme. Porque não tem muita história, até que tem, mas o grande tchan do jogo é você ficar cortando o corpo, pegando não sei o que, enfiando no corpo, aí leva o corpo, não sei o que lá. É tipo muito manuseio do corpo. Essa é a graça do jogo e você ficar tomando susto, sabe? Como que transforma isso, que é uma coisa muito legal, o visual é muito legal, como que você transforma essa ideia muito legal pra um jogo que funciona num jogo, como você transforma num filme? Apesar dessa pergunta ser difícil de se responder, eu acho que ela tinha uma resposta, porque Mortuary Assistant tem o potencial de ser algo muito interessante nas telonas. Por exemplo, a Rebecca, no fim do jogo, entendeu que ela vai ser obrigada a lidar com os demônios pelo resto da vida. Que agora que ela foi escolhida, né, pelo capeta, não tem como escapar. Uma coisa que ela vai lidar pelo resto da vida. Ela pode melhorar as habilidades dela e se tornar uma pessoa mais forte para lidar com esses demônios. Então, por exemplo, se ela lida melhor com a culpa da morte do pai, fica mais fácil dela combater os demônios quando eles tentam jogar essa culpa em cima dela. Isso é um tema muito interessante, né? Considerando que ela é uma ex-viciada em drogas, dá pra fazer essa conexão com as drogas também. Então, por exemplo, a partir do momento que você se torna um viciado, por mais que você
fique sóbrio, o vício na coisa é algo que você vai ter que lidar pelo resto da vida. Se torna uma doença que você vai ter que lidar pelo resto da vida. Os demônios sempre vão estar lá tentando te pegar. Você pode se tornar mais forte para lidar com esses demônios, com a vontade de usar droga. Você pode lidar com a sua culpa, com aquilo que te fez a cair nas drogas, né, para começo de conversa. Você pode se tornar uma pessoa mais forte, ter objetivos claros na vida, que não vão fazer você cair nisso de novo. Tudo tem como você trabalhar e se tornar uma pessoa menos vulnerável, mas é algo que você vai ter que lidar pelo resto da vida. Assim como os demônios. Então a gente consegue fazer uma conexão muito interessante com o trabalho dela e com as vivências pessoais dela. Daria um filme muito legal. Porque eu sempre repito aqui pra vocês, um filme de terror bom não é aquele que tá com o monstro ali. É um filme que joga um monstro que na verdade é uma metáfora para um problema real. Ou seja, dava pra ter esperança de que The Mortuary Assistant, o filme, seria bom. Não é? Não dava pra ter esperança? Não dava. Errado, tá? O filme é muito ruim. Eu não vou falar que ele é inteiramente ruim, porque ele tem muita coisa positiva que eu vou elogiar, tá? Mas eu acho que o pior pecado desse filme é que ele é um tédio. É um tédio. Oi, pessoal! Olha quem voltou e agora com uma franjinha. Gente, toda vez que eu apareço no Instagram com os óculos, as pessoas sempre me mandam mensagem falando que eu estou performando muito bem a personagem da autora. E esse é o objetivo. Estou viciada em me performar como autora. E agora com a franjinha, então, gente, não dá. Olha a cara da autora! Fala sério. Enfim, vamos voltar a falar de Mortuary Assistant e agora a gente vai falar do filme. Rebecca. You pathetic old fuck. Uma coisa é fato, se você não jogou o jogo, você não vai entender esse filme. Ele foi feito assim, inteiramente pros fãs, pra você olhar pra tela e ficar, a prancheta! A prancheta que a gente usa no jogo, a prancheta! A prancheta! Pra quem jogou o jogo, você tem essa sensação eufórica de ver as coisas do jogo na tela, sabe? Então realmente essa sensação dá. E o visual é lindo, não tenho o que falar, o visual é belíssimo. Now let's find your name. Eles usam bastante também a trilha do menu do jogo, que é essa trilha... Tá ouvindo? Meio vibes, assustador. Inclusive, uma curiosidade, esse vídeo inteiro foi feito com a soundtrack, com a trilha do jogo. Eu entrei em contato com o criador da trilha, de todas as músicas, né? E ele permitiu eu usar no meu vídeo. Legal, né? Então, obrigada, Divo. Um beijo pra você, vou deixar as informações dele na descrição. Mas quando essa euforia da comparação do jogo com o filme passa, sobra só uma história muito chata. O filme todo é um tédio. Um tédio. Fazer um filme só pensando nos fãs foi o pior erro deles. Ficou estranho e confuso. É claro que quando você faz uma adaptação de um jogo para um filme, você tem que pensar nos fãs, você tem que manter a essência. Até porque os fãs vão ser a sua audiência inicial, mas você também tem que pensar em outras pessoas, num público maior. A não ser que você queira torrar dinheiro e não ligue de só um grupo muito nichado assistir o seu filme. E nesse caso específico, até o grupo nichado odiou Mortuary Assistant, o filme. Indo no Rotten Tomatoes, eu achei um monte de crítica falando, eu só criei essa conta aqui pra falar mal desse filme. Ou seja, o filme não agradou, gente. A galera tá criando conta só pra falar mal do filme. Mas antes da gente começar a meter pau, vamos elogiar o ponto mais positivo desse filme, que é o cenário. Wait. Embalming and cremation? Why do I need to do both? Nossa, o cenário tá belíssimo. Os visuais estão belíssimos. Além de ser muito bonito e bem feito, ficou extremamente fiel. Ficou tão fiel que você tem uma sensação estranha vendo o filme. Parece que você tá no jogo, só que com pessoas reais. E assim, o filme é independente. Então, eu não esperava uma técnica com muita qualidade, porque o orçamento deles provavelmente foi baixo. E mesmo assim, eu fui surpreendida com
visuais muito bonitos. E os efeitos especiais, pra mim, ficaram muito bons. Eu sou leiga, não entendo tanto de efeito especial, mas eu achei que ficou bem feito. Não fiquei vendo os efeitos especiais e pensando, nossa, que filme trash. Eu realmente acho que eles conseguiram convencer a gente com o CGI das aparições, principalmente do mímico. Achei que ficou muito bem feito. O problema mesmo foi o roteiro. Eu não vou nem falar da atuação dos atores, porque eu não sei como eles foram dirigidos. O roteiro não favoreceu eles, coitados. Aí fica difícil. A grande questão do filme é que ele não sabe criar tensão. O roteiro não cria tensão. Inclusive, eu fui no cinema ontem assistir aquele filme No Fim da Rua, de dinossauros, não sei o quê. Gente, não estava afim de ver esse filme, porque achei que ia ser meio bobão. Não estava afim de ver um filme bobão de dinossauro, fim do mundo, não sei o quê. Fui só porque eu queria comer pipoca. E fui absurdamente surpreendida. Se vocês querem saber como se cria tensão, assistam esse filme. Eles demoram muito pra entrar na questão do fim do mundo. Vai bem devagarzinho, apresenta os conflitos familiares antes. E o filme é sobre dinossauro, né? Eles só vão mostrar os dinossauros depois de 30 minutos de filme. Primeiro a gente vê uma sombra, depois a gente vê um rabo, depois a gente vê uma pata. É assim que você cria tensão. The Mortuary Assistant, logo no começo, já mostra pra gente o mímico, já mostra pra gente os cadáveres se mexendo. E aí, cadê a tensão? Eu, No Fim da Rua, que era filme de dinossauro, não tenho medo de dinossauro, inclusive amo dinossauro, tudo que é documentário sobre dinossauro eu tô assistindo, amo dinossauros. Mas esse filme, eles enrolaram tanto pra me mostrar o dinossauro que eu comecei a ficar tensa. Gente, esse filme me impactou de uma forma, tem uma cena específica que eu tive que engolir o choro. Meu Deus, recomendo esse filme, gente. Eu sei que eu mudei de assunto totalmente, não tá nem no meu roteiro falar de Ao Fim da Rua, mas é que eu fiquei muito surpreendida. E eu acho que quem tá curioso de como se constrói uma boa tensão, vê esse filme é legal. E tem aquela coisa, dá pra ser um filme trash e ser divertido. É ruim e mesmo assim a gente se diverte, porque eles abraçam o ruim. The Mortuary Assistant não conseguiu nem ser um filme de terror sério, que constrói tensão, e nem conseguiu ser trash o suficiente pra ser divertido, porque a história se leva a sério, os efeitos são bonitos, o visual é bonito, então ele vai pra uma pegada mais séria, mas ele não consegue desenvolver o roteiro. Antes de eu começar o resumo do filme, vale mencionar que no jogo você vai descobrindo a história fazendo vários turnos, né? Ficar horas lá jogando pra ir descobrindo a história. No filme eles têm menos tempo, eles têm lá 1h30 pra te passar toda a história, então eles fizeram tudo num turno só. Bom, então vamos pra história. O filme começa direto com a Rebecca e o Raymond preparando o corpo. Não tem toda aquela conversa com a vovó que nem no jogo. Acho que eles fizeram isso pra começar mais chocante, com o cadáver tendo a boca toda fechada, por exemplo. Logo o Raymond percebe que o corpo que eles estão preparando começou a mexer os pezinhos, dando sinais de que tinha um demônio lá. E assim, o ator do Raymond, ele é meio travadão. Eu não sei se o personagem dele foi feito pra ser meio travadão, ou se o ator é travadão mesmo. Mas ele não vai ser aquele Raymond coroa descolado que fuma e mostra o tanquinho tatuado, sabe? Ele vai ser meio tipo constrã, sei lá. A dinâmica toda da Rebecca e do Raymond é muito constrangedora. No. I appreciate your attention to detail. E assim, eu acho que se o roteiro fosse bom, daria pra tirar ele da posição descolado, matador de espíritos, não sei o quê, e ir pra um esquisito assustador. Pra gente meio que ter medo dele, não saber muito bem o que ele tá pensando, porque que ele é tão estranho. Mas só ficou mais um estranho envergonhado mesmo, sabe? Não deu medo nenhum. Aí a gente vê a Rebecca indo buscar uns produtinhos que acabaram e decide, pela primeira vez trabalhando lá, descer no porão. Mas antes que ela faça isso, o Raymond aparece e diz pra ela não descer. E era pra ele estar todo assustador, nas sombras, olhando pra ela, tipo, não desça aqui. Mas só fica meio bobo mesmo, ele é meio engraçado, sabe? Você não vai querer descer aqui, hein, Rebecca? Depois disso eles sobem, né, saem do porão e a gente vê o demônio mais famoso do jogo, que é o Mímico, se escondendo no porão. Justo nos 5 primeiros minutos do filme, você já entrega o vilão. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer sobre criação de tensão? Era pra esse monstrinho ter aparecido só lá no fim do filme, ou pelo menos na metade. Eles entregam nos primeiros 5 minutos. Esse é o maior problema do filme. Ele não cria a tensão. As coisas simplesmente, pá, acontecem. Então Raymond e a Rebecca vão pra uma sala conversar sobre o futuro dela na funerária e a gente vê aquela imagem encapetada na parede. Que dessa vez, em vez de ser uma mulher demoníaca, eles simplesmente colocam a imagem de uma velha. Achei que foi uma boa escolha porque fica mais realista, né? Realmente não faria muito sentido ele ter a foto de uma mulher demoníaca assim na parede da sala dele. Eita
Que coisa feia. A Rebecca então vai pra casa e a gente vê o Raymond no porão, fumando e falando com alguém que tá acorrentado fora da câmera. O que até poderia ser assustador, né? Se a gente não tivesse visto o demônio alguns minutos atrás. Porque aí a gente poderia pensar, será que o Raymond tá acorrentando mulheres no porão? Claro que você que jogou o jogo sabe a resposta. Mas pra alguém que não jogou o jogo, poderia ficar, caramba, o chefe dela, será que prende mulheres? Quem que é que ele tá prendendo acorrentada aí no porão? Mas a gente viu o demônio 1 minuto atrás. Então a gente sabe que provavelmente o Raymond é bonzinho, né? Que ele provavelmente prende demônios. Sei lá. Desculpa se eu tô me exaltando, mas esse filme me irrita. E acho que me irrita muito o fato também de que o jogo é tão legal, ele teria muito potencial pra virar alguma coisa boa. Mas tudo bem. Enfim, a gente vê a Rebecca numa reunião pra ex-viciados, né? Ex-usuários de droga. Que foi uma ideia boa, né? De se incluir. Afinal, um filme precisa trazer conflito de personagem, precisa trazer o background do personagem, então eu achei que foi uma ideia boa eles colocarem essa cena. Até pra reforçar essa ideia de que talvez ela não seja uma narradora confiável, né? Ela era usuária de droga, tá sóbria agora, mas também tá vendo espírito. Esquisito. Eu sei que ela não seria uma pessoa 100% confiável, e isso faz você ter dó dela, de que, ela não tá usando droga, realmente tem espírito, sabe? Então trazer essa característica dela é uma coisa boa pro filme. Eles estavam indo, né, na direção certa, mas a cena toda, gente, é muito mal feita. Ela dá um discurso, né, de estar 1 ano sóbria, fala um monte de coisa emocional e não causa emoção alguma. Aí eles ficam focando numa velha aleatória chorando, mas parece mais uma paródia de alguém chorando do que alguém chorando sério. Pera, vou imitar ela. Ai, Rebecca. Não. Gente, fiz igualzinho, não fiz? A Rebecca então vê um cara esquisito na plateia e quem jogou o jogo pode presumir que esse cara é uma das assombrações que a gente vê na funerária, sabe? De algum demônio tentando parecer a alguma pessoa real. Mesmo jogando o jogo, não me toquei disso. Quando esse cara aparece, eu achei, deve ser algum traficante dela, alguém traumatizou ela, alguma coisa assim, porque o demônio da funerária gosta, né, de brincar com a sua culpa e não sei o quê. Então eu achei que poderia ser um traficante dela, algo assim, sabe? Só que aí esse cara nunca mais aparece e não ficou explicado quem ele era. E em vez de ser assustador, a aparição dele foi super cômica, porque ele só ficou olhando pra ela, assim, o careca olhando pra ela, sussurrando o seu nome. Rebecca, Rebecca. Então a reunião acaba e a avó da Rebecca dá um beijo nela e imediatamente vai embora. Zero conhecemos a relação delas. Não criamos afinidade alguma. Quem que é essa avó? Como que é a relação delas? Elas são próximas, não são? A avó foi lá, mas... E daí? E uma coisa muito legal do jogo, daquela primeira cena do jogo, é que a avó avisava a Rebecca sobre os rumores esquisitos da funerária. É assim que se cria tensão. A mulher vai trabalhar na funerária, aí a avó chega e fala, viu, tem rumores na cidade que aquela funerária é meio estranha, que ela é assombrada. Então quando a Rebecca vai trabalhar na funerária, a gente fica tenso. Afinal, a gente ouviu sobre os rumores. Aqui não tem nada disso. A avó vai, ai filhinha, tô muito orgulhosa de você, e vai embora. Então a avó que poderia servir pra criar tensão, não serve. E a avó que poderia servir pra criar afinidade, não serve também. Aí a Rebecca fala com a madrinha dela, responsável, né, por ela ficar sóbria, que inclusive é uma personagem que não tem no jogo e que pode ser uma adição interessante, né, pra gente trazer esse conflito da Rebecca com as drogas. Eu acho que poderia ser muito bem explorado isso num filme, que não necessariamente você precisa ter num jogo, mas como no filme você não vai ter toda a parte da jogabilidade, né, de fazer as etapas e não sei o quê, seria legal ter um pouquinho mais de conflito, um pouquinho mais de história, então achei legal a inclusão dessa personagem. Aí essa mulher alerta a Rebecca pra ela não cair em tentação, porque você completar 1 ano sóbria não quer dizer que a vontade de usar droga passou. E a Rebecca fica, nada a ver. Zero vontade. Tá maluca? Óbvio que eu não vou deslizar. E aí a gente corta a cena pra no segundo seguinte, ela tá na frente de uma biqueira pensando em comprar droga. Por sorte, ela não compra nada, mas aí o Raymond liga pra ela, pedindo pra ela ir no turno da noite e ela topa. E por incrível que pareça, nesse caso, pra Rebecca teria sido melhor voltar a usar droga, porque aí ela ia estar chapada num canto e não iria pra funerária, né, combater demônios. Pra vocês verem, crianças, usar droga compensa.
E o Raymond liga pra ela de uma sala escura dizendo que houve imprevisto, que ela vai ter que pegar esse turno da noite. O Raymond fala, né, pra Rebecca, eu só quero você pro turno do dia. E agora ele vai precisar dela pro turno da noite. Que nem rolou no jogo. Só que no jogo é muito mais assustador, porque no jogo a gente não vê o Raymond. A Rebecca tá no apartamento dela, recebe uma ligação e a gente só escuta a voz dele. No filme, resolveram mostrar o Raymond. E o que é que eu falo pra vocês de terror? Quando você não mostra, é melhor. A tensão é maior. E aí eles mostram o Raymond ligando pra ela numa sala escura. Ele tá ao lado de uma janela. E quando ele fala, boa sorte, pra ela no telefone, uma luz pisca assim da janela. Gente, é tão tosco, meu Deus. Absolutely. Good luck. E o problema não é que ficou tosco porque a luz é muito falsa. Dá pra ver que é uma luz falsa e não um trovão de verdade, sabe? É um filme independente, tudo bem. Isso daí, eu nunca vou ficar olhando tanto pra técnica de filmes independentes, né? Eu acho que a gente consegue cobrar mais se é um filme com alto orçamento. O problema é que a cena toda é muito tosca. Tipo assim, eles tentam criar um clima de suspense que fica muito novelão, sabe? Sim, Rebecca, eu preciso de você pro turno da noite. Surgiu um imprevisto. Obrigada por topar participar e tome cuidado. Por quê? Não importa. Só te digo uma coisa. Boa sorte. E assim, gente, se eles tivessem apostado no novelão, poderia ter sido legal, porque aí a gente vai pro lado trash, entendeu? Mas se você tá tentando se levar a sério e você fica novelão, aí dá aquele constrangimento assistindo a cena, sabe? E não um constrangimento bom, tipo quando você tá vendo The Office. Um constrangimento ruim de tipo, ai meu Deus, eles tentaram e não conseguiram. Bom, enfim, a Rebecca vai pro trabalho dela e o trabalho no jogo é bem mais assustador porque ele é mais intimista. No filme, é um lugar gigante e parece uma locação alugada pra filme mesmo. Não uma funerária velha com má reputação, que nem a gente tem a sensação no jogo. No jogo também, a gente vê o POV da Rebecca chegando na funerária, que é muito mais assustador. No filme é super sem graça, ela andando assim na rua. Bom, aí a gente acompanha a Rebecca fazendo as etapas do embalsamamento, fechando as feridas, não sei o que lá. E a filmagem do corpo mexendo enquanto ela tá preparando tudo é muito bonita. Pra vocês verem que o que faltou nesse filme foi roteiro. E não adianta nada você investir em todas as áreas se o seu roteiro não sustenta. Bom, aí durante a parte, né, do embalsamamento, ela deixa o cabelão solto, quase pegando nas tripas, nem um pouco profissional. E depois de todas as etapas, a Rebecca incinera o corpo sem ter colocado o reagente e a marca. Afinal, ela não sabe de nada disso que a gente sabe do jogo. Mas a gente, como jogou o jogo, a gente fica pra tela. Não, Rebecca! Você tinha que ter colocado a marca e o reagente! Hashtag gamer revoltada. Gente, eu sou muito gamer, se separaram. Nós que somos gamers, é assim que a gente reage quando a gente vê o nosso jogo favorito nas telonas, entendeu? Não, no jogo não era assim! Maldição! É assim que a gente reage. Então a Rebecca começa a ter meio que uma dor de cabeça, que ela teve no começo do dia também, e fica tendo durante todo o filme. E isso quer dizer que ela já começou a ser possuída. Então a luz acaba e a Rebecca, pra enxergar no escuro, encontra uma caixa com aquelas folhas que no jogo a gente acende pra encontrar as letras do nome do demônio. No filme, ela não sabe pra que serve essas folhinhas. Então ela acende essas folhas e usa pra enxergar no escuro. Confesso que eu achei uma brincadeira legal. Tá? Foram criativos aqui. E aí ela passa na frente de uma letra, o fogo revela a letra, né, do nome do demônio e ela nem percebe. E aí, em vez de queimar na mão dela como é no jogo, não acontece nada. Aí, gente, o telefone toca. Adivinha quem é? Alô, quem é? Sou eu, bola de fogo. O calor tá de matar. Era o demônio. Só que o demônio fingindo ser o pai dela. Era o demônio fazendo a voz do pai dela. Isso abala demais a Rebecca, ela desmaia. E só vai acordar no apartamento dela. Ué, quem que levou ela lá? Como que ela chegou lá? Ela desmaiou e alguém carregou? Ou ela perdeu a consciência e foi andando até lá? Não sei, não explica. Aí começa a bater na porta dela e a gente vê um recado no espelho falando: me deixe entrar. Será que é o demônio batendo na porta dela? Não. Era a madrinha dela, sabe? Pra garantir que ela tá sóbria. A madrinha diz que a Rebecca ligou pra ela e pediu pra ela vir pra cá. Só que a Rebecca não lembra de nada disso. Aí a madrinha fica, Rebecca me ligou, pediu pra eu vir pra cá, não lembra disso, voltou a usar droga. Okay.
So we start again. E a Rebecca, não voltei a usar droga. E a madrinha, voltou a usar droga, beleza. Vamos lá, vou te prender aqui dentro, pegar uma água, a gente vai te deixar sóbria de novo. E a Rebecca tá, não. Eu não voltei a usar droga, madrinha. Ai, minha filha, cala a boca, tá? Eu sei que você voltou a usar droga. E eu confesso que essa cena me deixou um pouco desesperada e um pouco nervosa. Porque eu tava junto com a Rebecca falando, não, amiga, você não tá entendendo, não foi droga não. Ela realmente tá vendo espíritos. E a Rebecca fala pra madrinha, olha, tem algo estranho rolando aqui. E aí a madrinha fica, sei, Rebecca, eu sei que tá rolando aqui. Uso de drogas! Eu sei que você tá usando droga! O desespero que você sente nessa cena é interessante, tá? Aqui eles mandaram bem. Aí o demônio possui a Rebecca e começa a atacar a madrinha. E aí, do nada, a madrinha perde um dedo. O demônio come o dedo dela fora. Depois pega um abridor de vinho e enfia no seu cérebro. E pronto, simplesmente assim a Rebecca possuída matou uma mulher inocente. Eu fiquei, meu Deus, estou chocada. Fui pega desprevenida. Uma mulher inocente morreu e a outra mulher inocente agora é uma assassina. Então o demônio sai de dentro dela e a Rebecca vê o que ela fez. Desesperada, ela liga pro Raymond. O que é meio aleatório, né? Mas ok. Aí ele fala, amiga, você tá correndo perigo, você tem que voltar pra funerária. Lá vai tá suave. Raymond é um grandíssimo filho da puta, vamos concordar? Aí o cadáver da madrinha é possuído e tenta atacar a Rebecca. Ela foge pela porta da frente e dá de cara com a madrinha, que na verdade tá viva. A madrinha verdadeira tá viva e tudo que aconteceu agora foi imaginação. Eba, a única cena tensa do filme não aconteceu de verdade, foi tudo imaginação. Uhul! Que não teria problema algum ser tudo imaginação, pra mostrar, né, o demônio tá brincando com a cabeça dela, não sei o quê. Não teria problema algum em ser imaginação se o resto do filme fosse bom, fosse tenso. Porque aí a gente descarta a única cena tensa do filme. Tipo, Crepúsculo, famosamente, fez isso de ser imaginação, a cena mais tensa de todas, e foi genial. Mas Crepúsculo teve várias outras cenas tensas, legais. Então, você descartar uma como imaginação, funciona. Agora, The Mortuary Assistant, nenhum momento eu fiquei tensa, tirando esse. Bom, na funerária, o Raymond explica pra Rebecca o que tá rolando. Ou seja, a gente não teve aquela cena super legal dele trancando ela lá dentro, ligando e falando, te tranquei aqui, desgraçada, se vira. Tipo, simplesmente a cena que poderia ser a mais babadeira de todas, eles cortam. O Raymond tá dentro da funerária com ela, sendo super receptivo, explicando pra ela o que tá acontecendo. Sendo que no jogo, o legal é que o Raymond é filho da puta, entendeu? Ele tranca ela lá, nem se dá o trabalho de entrar e fica, ó, meu amor, seguinte, te vira, tá? Eu lavo as minhas mãos. Tô vazando. Enfim, o Raymond explica pra ela o que tá rolando, mas ele diz que ele não esperava que ela fosse possuída assim, tão rápido. Nem que o demônio seguiria ela até o apartamento dela. É um songo-mongo mesmo, né? A Rebecca tá toda confusa, mas como o Raymond diz pra ela que ela só tem algumas horas antes de ser possuída por completo, ela decide ir na dele e aprender os passos de como banir o demônio. Só que nesse meio tempo, o demônio possui a Rebecca, ataca o Raymond. Rebecca? Rebecca. You pathetic old fuck. E aí, só nesse momento, o Raymond cai fora e prende a Rebecca dentro da funerária pra ela se virar sozinha. Pra mim, a versão do jogo é bem mais calma, mais tensa, e por isso que ela funciona muito melhor do que uma mulher possuída do nada atacando ele. No filme, as coisas violentas acontecem de maneira muito aleatória, do nada. Não cria uma tensão de, será que agora vai? Será que não vai? Não sei o que, não. É do nada, pá. E aí fica chato, porque um monte de coisa assustadora acontecendo ao mesmo tempo perde a graça. E aí, sabe aquela aparição da avó na janela que me fez quase mijar nas calças? Vai... Ah! Olha como eles fizeram no filme. Fala se não é cômico. Grandma? E aí, enfim, depois de aparecer a assombração da avó, aparece a assombração do pai. I thought maybe you could... Tá
assombração do pai que começa a esfaquear ela, e aí depois você descobre que na verdade não é o pai esfaqueando ela, é ela mesma se esfaqueando. E aí aqui nesse momento temos uma grande diferença entre o jogo e o filme. Tem uma cena que não tem no jogo. A Rebecca precisa se cortar ainda mais do que ela já tá cortada e sangrar no cadáver que tem o demônio que ela quer banir, porque o demônio precisa que ela sofra. É isso que o Raymond fala pra ela, liga pra ela e fala, ó, você vai ter que se né, em cima do cadáver do demônio, porque o demônio precisa que você sofra. Então, ela simplesmente pulsos. Eu não sei nem como ela não morreu. Tinha que ser justo o pulso, minha filha. Tá querendo morrer? E como isso não acontece no jogo, você acha estranho. Como assim o demônio precisa que ela sofra? Depois você descobre que o Raymond, né, ligou pra ela e falou tudo isso. Na verdade, não foi o Raymond. O Raymond falou pra ela ficar longe dos telefones. Quem ligou pra ela e falou que ela tinha que se foi o próprio demônio. O demônio fingindo que era o Raymond ligou pra ela e falou, viu? Aperta os pulsos aí. Não, total vai fazer o demônio parar de encher o saco. Por que você não se mata aí? Certeza que o demônio para de te encher o saco depois disso. Mas enfim, achei muito boa essa cena, porque realmente fui pega desprevenida. Aí ela consegue conversar com o Raymond, e o Raymond fala, ó, não me liga mais, não vamos mais falar pelo telefone, tá? Porque o espírito consegue fingir que sou eu, mas encontra então as fitas que eu espalhei aí pela funerária, né, e tal, que lá vai ter as instruções do que você tem que fazer. Que nem acontece no jogo. Aí ela encontra essas fitas no porão. Mas tem uma diferença com o jogo, né? Porque no jogo ela encontra as fitas pra ela ficar escutando, o que é bom porque você vai explorando o lugar enquanto você escuta. Já no filme eles resolveram fazer VHS, que ela vê a filmagem do Raymond explicando como vai funcionar. Fica mais visual, acho que funciona melhor. E no jogo também tem fitas de VHS, né? Que você vê a imagem na TV. Mas é sobre o background do Raymond. É meio aleatório, não precisava ter. Então eu achei que foi bom eles terem juntado as duas coisas, das instruções serem só na TVzinha mesmo. Aí ela segue as instruções da fita, fazendo todas as etapas pro banimento do demônio. Tem uma cena também que a gente vê o mímico, então, né, todos os demônios do jogo vão aparecendo às vezes no filme. Mas nada assustador, sempre totalmente aleatório. Aí a Rebecca vai dando rolê pela funerária, encontrando as letras com o nome do demônio, e depois que ela encontra a última letra, o banheiro que ela tava tranca e começa a vazar água, enchendo o lugar, que também é uma referência ao jogo. Então rola um flashback e a gente vê a Rebecca criança, com, sei lá, uns 14 anos de idade, e ela tá desmaiada no chão porque ela usou muita droga. O pai dela aparece porque ele tava atrás da filha, né, que tinha sumido, e em vez de pegar ela, carregar e levar embora, ele resolve sair em busca de ajuda. Deixa ela lá. Nisso ele vê o mímico, se assusta, tropeça, cai, bate a cabeça numa pedra e morre. E aí aqui eu não entendi se isso tudo foi imaginação dela, tipo, meu pai morreu por causa do mímico, porque o mímico tá dentro da cabeça dela, ou se realmente o mímico apareceu pro pai dela, e por isso que o pai dela morreu. Só que isso foi 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, muitos anos atrás, antes dela começar a trabalhar na funerária, antes dos demônios se interessarem por ela. Então, não sei se faria sentido. Eu fiquei muito confusa aqui nessa cena. Bom, saímos do flashback, a Rebecca consegue juntar todas as letras pra formar o nome do demônio, e aí ela descobre qual que é o corpo encapetado porque tem uma marcação no peito dele. Ela coloca o reagente, a marca e completa todas as etapas necessárias, que nem no jogo, e queima o corpo. Só que aí o demônio que tá fingindo ser o pai dela aparece e taca ela no porão. Ela meio que tem uma visão do pai em um lugar todo branco. Meu, não fez sentido algum. Só depois eu fui descobrir que era uma referência a um dos finais do jogo, que eu não peguei esse final, não sabia que existia esse final. Então, assim, foi completamente aleatório, sem sentido algum, foi muito esquisito. Aí o pai dela e ela se perdoam, ele diz pra ela seguir em frente, blá blá blá, ela acorda no porão e encontra a Valerie presa. Que nem no jogo, lembra? E aí, como vocês já sabem, ela solta a Valerie, que imediatamente já parte pro ataque. Aí o Raymond aparece abrindo a camiseta tipo super-homem, mostrando as marcas no corpo dele e mandando a Valerie de volta pra casinha dela. E aí a Rebecca, em vez de vazar, que nem no jogo, fica com o Raymond batendo um papo. Então toda aquela cena do Raymond revelando a mãe possuída e trancafiada no porão, enquanto ele fuma sem camisa, não rola. Afinal, o Raymond do filme não é descolado, gente, tá? Ele não faria esse tipo de coisa. Bom, na cena final a gente vê a Rebecca e o Raymond conversando, e ele explica pra ela que agora os demônios vão atrás dela pra sempre, então é melhor encarar de frente, ficar lá com ele na funerária aprendendo como que faz as coisas, sei o quê. Mas a Rebecca fica, não quero isso, não quero essa vida, e vaza. Só que quando ela sai da funerária, a primeira coisa que ela vê, assim, na esquina, é o mímico.
Aí ela olha e fica, puta que pariu. Beleza, Raymond, eu tô voltando, viu? E ela volta pra funerária e o filme acaba. Minhas conclusões sobre The Mortuary Assistant. O jogo é muito legal. Eu consigo entender porque que ele virou um clássico, né, dos amantes de jogos de terror. Além do visual muito interessante de você estar trabalhando numa funerária, é um jogo divertido, a premissa é muito boa. Sim, tem os seus momentos meio entediantes de sempre repetir as mesmas etapas, não sei o que, mas é muito legal. Eu realmente gostei muito de jogar esse jogo. Quanto mais eu penso sobre ele, mais eu aprecio toda a dinâmica. Depois de ver o filme, então, o jogo é maravilhoso, porque o filme é tão ruim que me faz apreciar o jogo ainda mais. E minha conclusão sobre o filme: poderia não ter existido, é isso. Bom, galera, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer um vídeo inteiro comparando o jogo e o filme, ou se eu ia dividir em duas partes. Postar um vídeo com o jogo, explicando o jogo, e um vídeo falando sobre o filme. Mas eu sei que vocês gostam muito de vídeo longo, e aí isso é uma dúvida que eu tenho. Vocês gostaram de vídeo assim, tipo, comparando jogo e filme? Vocês querem que eu traga mais jogos e filmes? E vocês preferem que eu demore mais tempo pra fazer e lance um vídeo só com as duas partes juntas, ou que eu poste mais rápido? Então numa semana eu posto um vídeo de meia horinha sobre o jogo e depois um vídeo de meia horinha sobre o filme, uma semana depois, e separe eles. Ou vocês preferem tudo de uma vez num vídeo bem longo que vai dar pra usar no almoço, no jantar, pra fazer faxina, pra lavar a louça? Me digam o que vocês preferem. Eu, pessoalmente, como espectadora de YouTube, prefiro quando o vídeo é longo. É isso, gente, muito obrigada. Vejo vocês na Bienal. Me sigam no Instagram pra saberem mais informações. Eu vou estar postando tudo por lá. E, gente, deem uma chance pra figura, vai. Ó, tô na paleta do livro. E é isso.